Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos então pedir a ajuda do alto, a equipe do Passanufo, que possa fazer a limpeza de nossa casa, trazendo os pontos fluidos, tirando aqueles fluidos ruins que por acaso se encontrem aqui. Vamos pedir para cada um dos nossos mentores a participação, a intuição, para que essa noite a gente possa fazer um trabalho, uma exposição, doutrina dos Espíritos. Vamos, então, em nome de Deus, do Cristo, da caridade, estamos abrindo o trabalho dessa quarta-feira, do nosso irmão Rodrigo, de Allan Kardec de Torres, vai trazer uma exposição para nós. Vontade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um prazer, sempre é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai iniciar o raciocínio da noite de hoje com uma pequena trova que fala assim: um dia pronto e me acabo, que seja o que tem de ser. Morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver. Mário Quintana. Grande. O saudoso poeta gaúcho Mário Quintana legou a nós outros, legou à posteridade essa pequena trova, onde ele propõe um raciocínio muito particular. O Quintana, ele coloca a morte como um fenômeno biológico ao qual ele não tem nenhuma ingerência. E ele fala, um dia pronto, acontece. Ele usa, jogando com as palavras, a ideia de um fatalismo, uma fatalidade. Um dia pronto e me acabo. Que seja o que tem de ser. Afinal de contas, que seja o que tem de ser. É um fatalismo. Por quê? A única certeza que nós temos acerca da vida é que ela termina. Esse fenômeno da vida termina com outro fenômeno biológico, que é a morte. É a única certeza, é a única coisa garantida nessa nossa trajetória terrena, é que ela em algum momento vai ter fim. E ele usa esse fatalismo, ele diz, um dia pronto e me acabo, que seja o que tem de ser. E é aí que o Quintana é genial. Ele termina a prova dizendo, morrer, o que me importa? Ou seja, para ele a morte tanto faz. Não faz diferença alguma. Mas daí ele pontua o sentido da prova. Quando ele fala, morrer o que me importa, o diabo é deixar de viver. Genialmente, Quintana brinca com as palavras e ele propõe um raciocínio. Para ele, viver, deixar de viver, é diferente de morrer. Ora, não obstante o que o poeta propõe a nós outros, o raciocínio que ele quer fazer, não obstante a isso, nós precisamos entender esse questionamento, essa imagem, essa ideia que a morte causa em nós. Porque o Quintana está certo, o poeta está certo, é um fenômeno biológico, puramente biológico. Fatalmente, é uma fatalidade da vida, vai acometer a todos nós, porém, através do tempo, nós criamos essa ideia lúgubre da morte, ideia negativa. Bom, a gente tem que entender que a questão do instinto de preservação está dentro de nós. Nós, enquanto espécie, nós evoluímos com essa questão de o senso de sobrevivência, de sobrevivermos a partir de tudo, apesar de tudo, tentar o máximo possível manter a nossa integridade biológica. Nós, enquanto espécie, nós, o Homo sapiens sapiens que somos, uma espécie, nós desenvolvemos com esse senso. Então, isso está lá, é nosso atavismo ancestral, é biológico isso. E quem sabe ter esse peso tão grande a nós de entendermos a morte com esse aspecto tão negativo. Também precisamos pontuar a questão, o papel das religiões nessa questão. Porque as religiões
tem o monopólio da proposta do entendimento da morte. Pensemos. Alguns biólogos, historiadores, antropólogos, estudiosos do desenvolvimento do ser humano enquanto coletividade, enquanto espécie, eles têm uma certa ideia. Para eles, a religião é uma criação humana. Nós criamos a religião. E, de fato, as religiões, elas são ordenações humanas, são criações humanas, os homens que criaram. Só que eles acreditam, muitos desses antropólogos, historiadores, eles acreditam que na incapacidade do ser humano de explicar as ocorrências naturais, fisiológicas da natureza que aconteciam para com ele, na incapacidade de fazer essa explicação, eles propunham um grupo de mitologia para fazer essa explicação. Então, acontecia esse fenômeno biológico de um ente querido, alguém que estava do lado do companheiro, estar desanimado, e eles precisando explicar aquele fenômeno que eles não entendiam, eles criaram, então, a ideia de religião. Modestamente, humildemente, nós outros temos uma outra noção. Para nós, sim, o céu, a religião é uma criação humana, obviamente. Sim, muitas coisas que o homem não conseguia explicar, ele precisava propor os raciocínios, sim, obviamente. Porém, nós acreditamos que essa ideia de transitoriedade, essa ideia de que há algo além dessa vida, já existe em germe dentro do ser humano. Já está dentro de nós. Até mesmo do homem primitivo. Que, ao propor uma explicação, aquilo já em germe brotava nele, e a ideia era de buscar a explicação para os fenômenos de ocorrência aqui físicos em algo transitório, em algo que transcende, transcendental, em algo além dessa vida. Então, buscar uma explicação. O termo religião vem disso. Religião vem do latim religar. Religar o Criador à criatura. Porém, essas ideias de religião, de religiosidade, propuseram esse termo tão negativo para a morte. É natural que assim o seja. Buscando algumas explicações, buscando a sua construção, a ideia de morte tinha todo esse termo negativo. Mas nós precisamos entender essa ideia primitiva de religiosidade. Uma ideia infantil de religiosidade que nós desenvolvemos e que nós trazemos. Bom, a gente tem que ter uma noção de que o homem primitivo, ele entendia de religião, de transcendência, do divino, do espiritual, de uma forma muito tacanha, da forma que ele conseguia compreender o mundo. Então, por exemplo, se eu sou um pescador e a minha tribo é uma tribo de pescadores, logo Deus para mim é um peixe. Entende? Eu sou uma tribo de caçadores. Eu sou um caçador numa tribo de caçadores, Deus para mim é um caçador. Eu sou um guerreiro numa tribo de guerreiros, Deus para mim é um guerreiro. Deus é uma divindade antropomórfica, uma divindade com uma questão material a quem eu me remeto querendo um favor material. É uma entidade material a quem eu me remeto querendo um favor material. Eu negocio com essa divindade algo para cá. Vocês devem estar pensando, Rodrigo, mas isso só aconteceu no passado, né? Não, né? Eu sempre conto uma história, já contei aqui para vocês, eu vou contar de novo, porque a pessoa não está presente, tomara que ela não veja pela internet. Tomara. Certo tempo atrás, nós outros fomos visitar uma prima minha. E essa minha prima, ela tem um grande problema nessa existência física dela, nessa reencarnação. Não que seja um problema, mas ela torna um problema. Entende a diferença? Ela é uma mulher, seus 40 anos, e nunca casou. Não tem nada demais. Tem algum problema com isso? Nenhum. Uma mulher empoderada em pleno século XXI, com um bom trabalho, uma vida plena. Ela tinha que ser feliz pela liberdade dela, mas ela transforma aquilo num
Eu saí, estava tomando chimarrão, fiquei com vontade de ir no banheiro, fui no banheiro, cheguei no banheiro e olhei no parapeito da janela, tinha um copo de água com uma imagem de um santo. Vocês estão rindo porque vocês conhecem, né? Pobre santo. Pois é. Só que eu, ignorante que sou para essas circunstâncias, eu achei que era o meu filho que tinha feito traquinagem e tinha colocado. Fui lá e tirei isso. Quando eu tirei o Santo Antônio, botei de lado, terminei no banheiro, voltei pro chimarrão. Lá pelas tantas, ela foi no banheiro e eu ouvi um grito de horror. Ai, meu Deus, tirou o santo do copo de água. Daí eu fui entender, ela foi me explicar que era uma simpatia, onde ela mergulhava o santo e só tiraria o santo quando arranjasse um casamento. A pergunta que eu faço a vocês: isso não é uma negociação perguntada? No ano passado, um amigo, um grande amigo meu, estava muito preocupado e veio me perguntar: Rodrigo, tu é espírita, né? Sim, sou espírita. Tu é médium, né? Sim, médium, trabalhador. Eu quero falar contigo porque eu sei que tu entende desses paranauê. Tu entende disso, tu vai te falar. Eu quero fazer uma promessa. Se o Grêmio não cair para a segunda divisão, eu vou ir caminhando de Torres até Dom Pedro de Alcântara, na Santinha, vou chegar lá, vou rezar 2/3, não sei o que ele falou que ia rezar, e vou voltar a pé. Vai funcionar? Eu falei para ele, não vai funcionar. Não vai funcionar, tu é médico, então tu já viu, o Grêmio vai cair então. Eu falei, não, meu irmão, não vi nada, não vai funcionar porque não funciona esse tipo de coisa. É a tua fé, se tu tem fé nisso, se tu acredita, faz por ti mesmo, pela tua vontade, pela tua fé, pela tua manifestação de crença. Agora, não como uma condição de favor. Primeiro, porque Deus tem tudo, tem todo o universo. Tu acha que ele vai estar se preocupando com um time de futebol? Ruim. Não vai. Isso é consequência natural de questões práticas humanas de trabalho. Então não há interferência da espiritualidade nisso. Há uma consequência. Uma série de circunstâncias que impactaram no trabalho, num resultado específico numa praça esportiva. Isso é esporte, acontece no jogo, certo? Mas a tendência ainda está dentro de nós. A tendência de negociar com a espiritualidade, de criar, de buscar em Deus e na espiritualidade e no transcendente, o após a morte, uma ideia muito nossa, material, física. E isso também impacta na nossa ideia de colocar a morte como essa questão muito negativa. Mas é algo que vai acontecer. Como diz o poeta, que seja o que tem que ser. É um fenômeno biológico mesmo, a qual nós não temos nenhuma ingerência. Porém, nós temos aí, todo esse caminho, nesse meio, nesse atavismo, nessa nossa forma de enxergar a morte, por assim dizer, um ponto luminoso no tempo. Uma ideia completamente diferente. No início do século XIX, na Paris pulsante, que era a capital luz do mundo, onde as grandes mentes da época se reuniam, numa cidade que transbordava, fervilhava conhecimento, aonde tudo no mundo acontecia, o centro do mundo daquela época é naquela Paris. Se nós pegarmos e fizermos uma pesquisa um pouco mais detalhada nos documentos, por exemplo, da Biblioteca Nacional da França, nós vamos achar os jornais da época noticiando um fenômeno que havia virado a coqueluche, que era o fenômeno das mesas girantes. Na Paris, naquele momento, nos salões, nos saraus e nos locais onde se reuniam as pessoas para a questão social, um fenômeno acontecia. As mesas, depois de uma certa reunião, batiam,
rodavam, pulavam, flutuavam. E aquilo era uma algazarra, era coqueluche. Todos tinham a curiosidade de ir adiante naquilo, de saber daquilo. Um professor acadêmico respeitadíssimo da época, professor Rivaio, foi convidado na capacidade, na condição de magnetizador, de estudioso do magnetismo, a estudar aqueles fenômenos. E deu de ombros. Para ele, aquilo não tinha importância nenhuma. Porém, instado a explicar como aquelas mesas respondiam às perguntas, com batidas, uma batida por sim, duas batidas por não, ele tem a sua curiosidade aguçada. Afinal de contas, diz ele com a sua lógica aguda, afinal de contas, se há uma resposta inteligente, por trás há uma mente inteligente igual, mas a mesa é um objeto inanimado, sem cérebro, sem condição nervosa, sem mente, então algo há por detrás disso. Ele se propõe a investigar esse fenômeno. O professor Rivaio doa sua saúde, sua força, seu conhecimento, sua vida, todos os seus recursos, mergulha com profundidade na investigação desse fenômeno e descobre ali uma verdade inconveniente, que ele mesmo diz: diante disso, nenhuma pessoa pode ficar incólume na sua vida. Ali, por trás daquele fenômeno, existia uma alma daqueles que haviam estado vivos na Terra e que se entendiam num local ali, ou no céu, ou no inferno. O professor Rivaio adota a alcunha de Allan Kardec, um pseudônimo, para que o seu nome, o seu renome anterior não interfira no sucesso da obra e codifica com inteligência, com uma metódica científica, extrai dali uma filosofia. Aquela filosofia tem consequências religiosas e ele constrói a obra do Espiritismo. E a partir dali, então, nós podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, o Espiritismo matou a morte. A morte morreu. Porque ali estavam a alma daqueles que viviam, dizendo que não tinha morte, que a morte era só isso mesmo, um fenômeno biológico, que a vida continuava, e que aquelas pessoas só haviam perdido o corpo, não tinham todo o domínio do conhecimento, não tinham só virtudes, não tinham só confeitos, tinham conhecimento de todos os mistérios, não, eram as mesmas pessoas, com os seus vícios e com as suas virtudes, com os seus problemas e as suas soluções, mas eram pessoas só que ali não estavam mais em corpo físico, mas em consciência. O professor Rivaio consegue se comunicar a essas pessoas se valendo de outras pessoas encarnadas que conseguiam sintonizar, tal qual um aparelho, telepaticamente, aquela sintonia do pensamento daqueles que já não estavam aqui, e traduziam o que captavam escrevendo. E com essa produção intelectual, o professor Rivaio sustenta dois pilares a partir de então. O primeiro, a imortalidade da alma. A vida não termina com a morte do corpo físico. A vida não é apenas o intervalo do berço ao túmulo. Não, é algo maior. E vem então o segundo pilar. Além da imortalidade da alma, a pluralidade das existências. A reencarnação. Aquela consciência existia antes dessa vida física e vai continuar existindo depois daquela vida física. A vida é uma série desses pequenos intervalos que nós vivemos fisicamente do berço ao túmulo. E nós somos seres seculares, milenares, com um arcabouço de vivências, com todas as problemáticas que estão dentro de nós, que trazemos de outras encarnações e colocamos à prova nessa vida.
vida é algo maior. Ingenuamente Quintana falou, um dia pronto e me acabo. Ninguém se acaba. Nada acaba. Nós não podemos evadir disso que é a vida. Não podemos fugir dela, sob nenhuma hipótese. Ela não termina nunca. E aqueles que acreditavam que depois dessa vida iriam viver um descanso eterno, lendo engano. Lá estão aqueles que nos precederam no plano espiritual, trabalhando, obrando, amando, fazendo da sua existência um sentido para essa vida maior. E eu sei que é estranho, não é uma ideia simples de assimilação. Por vezes demora. Quem sabe nós que já estamos aqui, nessa quarta-feira, caindo o mundo físico nas nossas cabeças em forma fluídica de água, nós já tenhamos isso dentro de nós. Mas quantos irmãos nossos que dividem essa nossa vida junto, a nossa convivência, não tem essa noção? Para eles é difícil entender isso. Para eles é difícil. Como assim uma vida que nós não vemos? Como assim espírito? Como assim continua? Como assim? Olha, para essas pessoas que volta e meia aparecem diante de nós, nos convidando a esse raciocínio, eu costumo fazer uma analogia que eu peço licença a vocês para dividir com vocês. Também na França, na Europa, melhor dizendo, do meados do século XIX, em Viena, na Áustria, capital da Áustria, era o grande centro, quem sabe, de medicina que existia naquele momento. Paris era a cidade-luz, os filósofos, os pensadores, as universidades, os pintores, os poetas, os escritores. Mas ciência era Viena. De lá que as faculdades de medicina se desenvolveram. Naquele momento, um jovem médico com uma capacidade ímpar de estudar, de entender, se destacava. O nome dele era Dr. Ignaz Semmelweis. Dr. Semmelweis era um jovem médico e a ele era confiada a direção da maternidade do Hospital de Viena. E naquela maternidade, ele colocava e propunha que estudantes da faculdade de medicina participassem lá daquela ideia de tratar a parturiente, tratar a criança que está nascendo, o bebê que está nascendo, até ter saúde. E naquele momento começou-se a perceber que as mães da Viena daquela época faziam qualquer coisa para não caírem na maternidade. Elas fugiam, iam ter as suas crianças longe, contratavam boas parteiras, mas não queriam ir para a maternidade, pois diziam que a maternidade era amaldiçoada. Dr. Ignaz Semmelweis era um médico e tinha um respeito muito grande pela questão da ciência. Estudava aquilo e ele assume nesse meio tempo a direção de uma outra maternidade de uma cidade próxima. E diante da direção das duas maternidades, ele confronta e tem uma explicação. A maternidade de Viena, a qual ele já era diretor, tinha um índice de mortalidade de mães e de bebês muito maior do que o índice de mortalidade da outra, que ele acabava de assumir. E era por esse índice de mortalidade ser tão alto que as mães diziam que era amaldiçoada. E havia aquela lenda urbana que corria que aquela maternidade era amaldiçoada e que por ser amaldiçoada as crianças que lá caíssem morreriam. Mas o Dr. Semmelweis era um cientista.
E não apenas um cientista, ele era daquilo que hoje nós sabemos se chama um nerd, sabe? Um nerd, aquele que gosta de estudar, gosta de estatística, gosta de coisa, é meticuloso com essas coisas. Pois o Dr. Semmelweis começou a fazer então uma série de modificações. Ele propôs protocolos cirúrgicos. Protocolos. Que hoje é natural. Na asepsia, na cirurgia, na medicina. Naquela época não. Então haviam protocolos. Ele propôs que o que se fazia numa maternidade se fazia na outra. E ele traz os protocolos da maternidade com índices baixos de mortandade de recém-nascidos para a Universidade de Viena. Continua os homens. Não modifica nada. Ele então acha aquilo estranho e resolve mudar as pessoas. Os estudantes de Viena vão para outra cidade, os estudantes da outra cidade vêm e os óbitos continuam. As estatísticas não mudam. Na Universidade de Viena ainda então era alto, muito maior o índice de mortandade. E ele então começa a buscar explicações, até que ele tem uma ideia. Ele percebe que os estudantes lá na Universidade de Viena tinham aula de anatomia. E tinham aula depois, iam ajudar na maternidade, fazendo os partos. Ele percebe então que, se no momento que ele tirou a aula de anatomia daqueles estudantes, em algumas semanas, os índices mais ou menos se equipararam em mortandade. Ele então começa a fazer a conjectura de que era a aula de anatomia que criava algo que repercutia na morte, no adoecimento dos bebês recém-nascidos e das mães que haviam tido parto. Ele então percebe o quê? Que ele cria uma tese. A tese do Dr. Semmelweis é a tese da contaminação cadavérica. Ora, eles iam ter aula de anatomia, abriam os cadáveres, dissecavam os órgãos dos cadáveres, terminava a aula, iam lá fazer o parto das mães recém-nascidas. E ele propõe então ao Dr. Semmelweis uma coisa: vamos lavar as mãos? Simples. Propõe uma asepsia. Propõe que o estudante que estava lá na aula de anatomia, terminada a aula, ele precisava fazer uma asepsia para daí sim começar a agir na maternidade. Milagrosamente, os índices de mortalidade vão diminuindo, entram num patamar muito pequeno, iguais das duas maternidades. O Dr. Semmelweis, então, tem uma tese confirmada cientificamente, a tese da contaminação cadavérica. Ora, para nós isso é óbvio hoje, não é óbvio? Pelo amor de Deus, eles mexiam nos cadáveres, não lavavam as mãos, e era óbvio que havia contaminação, micro-organismos, bactérias, os bebês morriam de infecção, as mães morriam de infecção, era óbvio. Mas nós não entendemos como as coisas funcionam de pronto. Dr. Semmelweis foi perseguido pelos seus pais, pelos outros médicos, que não aceitavam sob nenhuma hipótese essa teoria. Onde já se viu lavar as mãos? Eles eram médicos, eles não precisavam disso. E Dr. Semmelweis não apenas foi desacreditado, Dr. Semmelweis foi perseguido, ele perdeu os seus cargos nas maternidades, perdeu seu cargo na Faculdade de Medicina de Viena. E sabem como o Dr. Semmelweis veio a óbito? Num manicômio em Viena, espancado pelos guardas do manicômio, porque ele se dizia que ele não era louco. A partir dos estudos de Dr. Semmelweis, nós hoje temos diante de nós a ciência da microbiologia. Porque foi a partir dos estudos dele e do desenvolvimento dessa tese, com o desenvolvimento da tecnologia, dos microscópios, que nós podemos hoje ter acesso ao conhecimento da microbiologia.
e de que há bactérias, vírus e uma série de micro-organismos que os nossos olhos não veem, nossas mãos não sentem, nossos ouvidos não escutam, mas há uma vida toda acontecendo e que interfere na nossa vida, como a pandemia veio mostrar para nós. Mas que nós não conseguimos enxergar, não temos ingerência, não temos conhecimento. Graças a Dr. Semmelweis, que hoje a microbiologia dá as caras na ciência atual. E nós temos o total entendimento de como interfere na nossa vida. Por que eu faço essa analogia? Eu faço essa analogia porque isso tudo aconteceu há menos de 200 anos no tempo. Menos de 200 anos. Quem sabe duas reencarnaçãozinhas. 200 anos atrás, menos de 200 anos atrás, o mundo ignorava a microbiologia, ignorava os micro-organismos, ignorava como tinha toda uma fauna, toda uma vida acontecendo sem que os nossos olhos vissem, mas que interferem desse jeito na nossa vida. E nós olhamos para as pessoas daquele tempo e diziam, eram loucos. Eram loucos, pô. Como? Como os caras não lavavam a mão depois de mexer em cadáver para pegar o bebê recém-nascido? Como? Mas acontece que aquilo naquele momento não existia, não tinha conhecimento, precisou a ciência vir à tona. Então, se há menos de 200 anos no tempo, nós, enquanto coletividade, tínhamos essa ideia, quem sabe daqui a 200 anos, as pessoas vão olhar para aquele pessoal do início do século XXI. Como eles não tinham conhecimento de uma vida espiritual, que acontece a revelia dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas mãos, e que interfere tanto na vida. E isso, meus irmãos, eu não estou apenas me valendo para falar isso para vocês, para montar essa analogia, eu não estou me valendo apenas de uma questão de raciocínio lógico. Porque o tempo é cíclico, se repete. Isso vai acabar acontecendo. Eu me valho de uma profecia, entre aspas, profecia do Chico Xavier. Chico Xavier, certa feita, conversando com um amigo, falou assim: Fulano, o que significa 3D? O Chico perguntou, 1900, da década de 70, o que significa 3D? E o amigo respondeu, Chico, é terceira dimensão, assim, assado. Por que tu pergunta, Chico? Porque no futuro os aparelhos televisores serão em 3D. O Chico falou. O que isso tem a ver com o espírito? Daí o Chico fala, o Chico diz assim, no futuro, num laboratório, cientistas estudando essa tecnologia em 3D vão de alguma forma conectar-se a espíritos com um aparelho. E daí o amigo arregalou os olhos e perguntou, e aí, Chico? O que vai ser disso? E o Chico falou, nós médiuns vamos ficar desempregados. Não vai mais precisar de médico. E a partir da ciência, vamos devassar o mundo invisível que existe à nossa volta, interfere na nossa vida. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Separado no tempo? Então eu sei que por vezes é difícil para as pessoas assimilar essa ideia de que há uma vida após essa vida. Essa analogia ela funciona e durante muito tempo, ao não entender ainda ao certo como as coisas eram, como as coisas funcionavam, já estudando a doutrina espírita, eu muitas vezes me questionava de mim para comigo mesmo. Afinal de contas, para que reencarnar?
reencarnando. Se tinha uma vida maior, uma vida além, se tinha experiências, nós vamos trabalhar do outro lado. Para que estamos aqui? A minha ingenuidade, achando que a reencarnação, a partir disso, não tinha sentido nenhum. Aí que tem todo o sentido. A ideia de que há uma vida após essa vida, a ideia que a vida é maior e continua, ela só abençoa essa oportunidade ímpar que nós recebemos de estarmos aqui, experimentando e nos experimentando dentro das circunstâncias que precisamos. Porque uma vida maior traz para nós um sentido para a nossa existência. Um entendimento de que há um sentido para tal, há um sentido para tudo. E ao estarmos aqui, adentrarmos essa psicosfera, vestirmos um corpo físico novamente e vivenciarmos, com o véu do esquecimento do passado, relações novas com pessoas antigas, nós temos a oportunidade de reconstruir essas relações, refazer traumas, remodelar e reprogramar a nossa mente de circunstâncias dolorosas que nós trazemos de tanto tempo, e tanto tempo, e tanto tempo. A ideia de que há uma vida além dessa vida e de que as coisas não são muito mais complexas do que nós durante tanto tempo tentamos acreditar, é um entendimento de que a ideia que nós tínhamos de religiosidade, de espiritualização, ela precisa avançar. Nós não podemos ficar presos ainda a questões dogmáticas, doutrinárias do passado, onde religião e espiritualização era discutir gestos, discutir a saia é na canela, na altura do joelho ou acima do joelho. Quando eu rezo, eu tenho que ficar de joelhos, de pé ou sentado. A minha mão tem que estar assim, assim ou assim. Não? Entender de espiritualidade é entender que aqui, nessa vida física que nós vivemos, o sentido dela é se autoburilar. O sentido dessa vida é nos convidar a evoluir. E que não há mais espaço para ideias arcaicas de religiosidade. Tempos atrás, o meu filho, o Luiz Fernando, meu filhinho, chegou, de 7 anos de idade, chegou em casa muito preocupado. Muito preocupado. Ele foi passar uma tarde com a avó dele, com a bisavó dele, e lá em algum momento, eu não sei, começou um assunto, e ele chegou de espiritualidade, de Deus, e ele chegou muito preocupado, dizendo assim: pai, temos que levar a avó e a bisa no centro espírita. Oh, querido. Eu falei: sério, filho? Por quê? Porque elas estão muito perdidas. Por que isso, filho? Pai, elas falaram para mim que Deus é um velhinho de barba sentado nas nuvens, de barba branca e comprida. Elas falaram isso para mim, pai. Eu disse: sério, filho? O que tu respondeu? Eu disse para elas que isso não é Deus, isso é Papai Noel. E elas estão perdidas, pai. Olha só, ele tem 7 anos. E não é porque ele está crescendo num berço espírita que ele tem toda essa dádiva que uma pessoa que cresce em berço espírita tem uma reencarnação, de já moldar o seu pensamento desde sempre. Não é por isso. É porque essa ideia de Deus e de morte, de céu e de inferno, não consegue mais preencher nem a criancinha. O fato das pessoas ainda buscarem as suas explicações religiosas em questões que são tão arcaicas no passado só está abrindo vazios existenciais nas pessoas. Porque as pessoas têm, como falamos inicialmente, a questão de espiritualidade germem dentro de si. E diante das ocorrências difíceis da vida,
automaticamente buscam as suas explicações e buscam a sua força numa explicação religiosa. E diante da busca dessa explicação religiosa, são bombardeadas com ideias totalmente inverossímeis ou materiais conservadoras de religião. E isso só ajuda aquele vazio existencial ficar maior. E elas, sabendo que não vão achar nada numa questão espiritual, buscam a sua felicidade em questões materiais, em gozos materiais, e tentam suprir a sua necessidade como se estivessem tentando matar a sua sede com água no mar. Quanto mais sorte, mais sede tem, e morre desidratado. Ou seja, a questão de que a vida é maior do que essa nos dá uma força de entendimento para enfrentar as intercorrências dessa vida. E entender que as coisas são maiores, e que há um sentido por detrás, e que nós precisamos vivenciar as experiências que estão diante de nós. Então nós vamos precisar lidar com aquela pessoa em específico. Nós vamos precisar lidar com o lar aonde fomos plantados. Com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, com aquela irmã. Nós vamos precisar lidar com a questão socioeconômica e todas as repercussões, inclusive a pessoa batalhar para se livrar daquela questão difícil, porque a espiritualidade acreditou que era o melhor que aquela pessoa precisava fazer nessa reencarnação. Nós vamos desenvolver potencialidades e vamos estar diante das nossas fragilidades em vários momentos da nossa vida. Porque essa é a razão de ser dela. A razão de ser é tentar lidar com aquele filho difícil. É tentar lidar com aquele ambiente de trabalho conturbado. A questão é tentar lidar com aquela pessoa que é ingrata conosco. A questão é estar diante de uma traição. E como lidar com ela? A questão é estar diante de uma crise de saúde. E como lidar com ela? A questão é estar diante de uma circunstância muito dolorosa e muito difícil e saber por que eu estou vivendo isso. Por que isso está vindo? O que eu tenho que aprender disso? Aonde eu preciso extrair sabedoria disso que está acontecendo comigo? Essa é a lógica de entender que depois da vida tem mais vida. Porque se nós acreditarmos nessa falácia que está sendo mentira para nós durante tanto e tanto, tanto tempo, de que a vida é um intervalo do berço ao túmulo, todos os problemas, todas as dores, todas as angústias vão cair com o peso de 1 tonelada nas nossas costas. Agora, quando nós começamos a mudar esse ponto de vista para buscar um entendimento maior de nós para conosco, para com Deus, para com o outro e para com o nosso papel no universo, nós começamos a crescer. E as dificuldades, elas vêm e nos fazem mais fortes. E nós consigamos, de um jeito ou de outro, trabalhando da guerra, com feridas, com cicatrizes, porque é assim a batalha, nós conseguimos ir adiante, nos reinventar, nos refazer e seguir adiante. Mas não é fácil. Não é fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Às vezes a gente sofre muito. Às vezes as coisas estão muito pesadas. Às vezes as coisas estão muito difíceis. Às vezes, quem sabe, só a gente sabe como foi difícil estar aqui agora, hoje. Quem sabe, só a gente sabe como foi difícil acordar hoje. Quem sabe, só a gente sabe como por vezes está difícil ficar sozinho no quarto, tendo só um travesseiro para enxugar nossas lágrimas. Quem sabe, só a gente sabe como está difícil aguentar as coisas pelos outros. Quem sabe, só a gente sabe como está complicado ficar sozinho. Quem
a qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos parar, acererar o nosso pensamento, harmonizar o nosso ritmo, fechar os nossos olhos e tentar escutar o que a vida está dizendo para nós. Tentando fazer esse esforço, tentando escutar, nós vamos escutar no nosso coração uma voz que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, digo-vos aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu fardo, suave é o meu jugo, e leve é o meu fardo. É Jesus nos convidando a tomar para a nossa vida, para o nosso ritmo, para o nosso ser, o jugo dele. O jugo, a lei. E a lei de Jesus é a lei de amor. Amando, colocando amor para a nossa vida, automaticamente os nossos fardos vão ficar mais leves. É difícil, não é fácil, é complicado, requer esforço, requer disciplina, requer determinação, requer paciência. Não é fácil. Mas é prazeroso, é eficaz, é um bálsamo. Quando ele diz: vinde a mim os aflitos e sobrecarregados, é para nós que ele está falando. É para nós. Aí que mora mais essa grande dádiva do Espiritismo. O Espiritismo não apenas matou a morte, mas o Espiritismo tirou Jesus da cruz. Nós paramos de olhar, a partir do Espiritismo, nós paramos de olhar o Cristo como alguém que foi assassinado em nome, crucificado em nome dos pecados dos outros. Não. Nós passamos a enxergar Jesus como um mestre, a nos amando, nos ensinando. Um mestre que está no nosso meio, um mestre que está ali junto de nós, como um modelo e um guia, nos dizendo: está difícil as coisas, tão complicadas, tão angustiante. Pega os teus problemas e bota na minha mão. É isso que Jesus fala. Peguemos as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas angústias e coloquemos tacitamente na mão de Cristo. Isso é o melhor sempre vem. Nunca é o que a gente quer, nunca é. Mas sempre é o que a gente precisa para ser mais feliz. Com um fardo mais leve. Hoje eu fiquei no tempo. Hoje eu 45 minutos. Tá Obrigado pela atenção de vocês, né, moçada? Acho que nós tenhamos uma semana abençoada com os crentes. Assim seja.